Boa tarde, queridos. Hoje quero levar a vocês algo que está preocupando a população. Falando da população não itabirana, estou falando da população mineira, população brasileira e é lógico todo mundo. É a respeito do Covid. Eu, Marco Antônio Gomes, eu trabalho na UTI desde 83, certo? Como clínico, como intensivista e como nefrologista. E agora nós estamos com a UTI pós-Covid. Ou seja, o paciente, ao ser acometido por esse vírus, ele pode, nós sabemos, quase 80% dos pacientes evolui de uma forma leve e que muitos podem tratar em casa. Você tem a forma moderada e a forma grave. Essa aí, a forma grave, são praticamente 5% que acabam sendo levados ao tratamento intensivo por insuficiência respiratória, por insuficiência renal, ou até mesmo por outros fatores, que seriam as infecções secundárias. E após esse período, que corresponde a um período de tratamento intensivo numa área específica de Covid, ele deve permanecer de 15 a 20 dias, sendo que a grande maioria é 20 dias. E após esse período, em que ele não mais é um paciente que possa contaminar outros, ele é transferido para essa outra unidade, qual eu coordeno, que é o UTI 1 pós-Covid. A minha preocupação hoje é o tratamento pós-Covid. Nós temos que levar as pessoas o que se deve fazer, tanto numa área de pós-Covid como pós-alta, que é a grande preocupação, né? Que você que teve Covid sabe muito bem o mal-estar e muitas vezes esse mal-estar você não consegue expressar, a dificuldade de consulta, esclarecimento. A mídia hoje, nós sabemos muito bem, se você liga a televisão, vai falar de Covid, vai falar de mortalidade, vai falar as pessoas de repercussão nacional que pegaram Covid, que vieram a falecer, mas não fala pós-Covid. Então hoje nós temos uma equipe treinada aqui no Hospital Nossa Senhora das Dores, que estamos preparando para vocês. Vamos fazer um boletim, não é isso, Patrícia? E vamos estar orientando as famílias itabiranas como lidar com pós-Covid. E hoje nós iniciamos aqui com a Patrícia. Eu a considero não só uma nutricionista, mas uma pessoa que tem nos ajudado, colaborado, um conhecimento muito superior que eu vejo dentro da própria especialidade da nutrição. Eu agradeço muito ela ter aceitado esse convite, nesse bate-papo sobre nutrição, e ela não só entende de nutrição de pós-Covid, eu aprecio porque ela entende também de nutrição do paciente renal crônico. Nós já saímos por aí afora para falar sobre a nutrição no renal crônico. Mas hoje nós vamos falar sobre pós-Covid. Boa tarde, Patrícia. Eu agradeço que você tenha aceitado o convite para participar dessa live. Você gostaria que você levasse alguma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo nesta tarde? Muito obrigada, doutor Marco Antônio, pelo convite, pela confiança. Né? Gostaria de falar que eu tenho 15 anos no Hospital Nossa Senhora das Dores. Né? Comecei na hemodiálise e daí vim para a área clínica, trabalhei um período na produção e agora retornei para a área clínica e tenho aí ajudado e lutado aí junto com pessoas brilhantes, né, aqui no Hospital Nossa Senhora das Dores, e tenho aprendido muito, e igual o doutor Marco Antônio falou, nós fizemos um grupo pós-Covid, onde a gente faz reuniões intensas a cada 2 vezes por semana, uma equipe multidisciplinar, onde tem um médico, tem um nutricionista, tem psicólogos, fonoaudiólogos, serviço social, né? Então a gente está fazendo esse trabalho intenso aí para que a gente possa passar um pouco para vocês, porque igual o doutor Marco Antônio falou, muito pouco é falado do pós-Covid, né? É isso mesmo.
Nós sabemos muito bem que esse pós-Covid, né, tanto o paciente que se encontra internado, assim como pós-alta, ele tem alguns sintomas. Mas dentro de vários, né, sintomas, nós vamos hoje falar a respeito do paciente pós-Covid que vai para casa. E dentro desses pacientes, a grande questão, Patrícia, é o seguinte: ele se sente muito fraco, isso faz parte, né, dessa virose que não só deteriora o pulmão, mas também as lesões musculares. Nós sabemos muito bem, gerando a hiporexia, que seria a perda do apetite. Essa perda do apetite ocorre, né, Patrícia, pela perda do paladar, né, e também ocorre a perda do olfato, né. Consequentemente, essa pessoa alimenta mal. E isso leva a um quadro de desnutrição. E a perda do paladar também leva a diminuição da ingesta de líquido. Né? Eu lembro do meu cunhado, falava que ele estava comendo, era isopor, Patrícia. Ele teve Covid. Ele falava o seguinte: ô seu Marco, tem jeito de alimentar, não estou comendo isopor. Eu falei, mas e o que fazer nesses casos, Patrícia? O que você acha que você poderia oferecer para esse que nos ouve e nos vê, certo? Que teve Covid ou conhece alguém em casa e possa orientá-los? Na realidade, o que acontece? O que a gente percebe é que o Covid é uma doença inflamatória, né? A pessoa ela vai ser infectada pelo vírus SARS-CoV-2. Esse vírus vai entrar em contato com o organismo e daí vai começar a sintomatologia, né? O paciente vai começar a ter alguns sinais e sintomas. Podem ser, vai ser diferente para indivíduo. Alguns vão ter perda de olfato? Sim. Outros perdas de paladar, ou os dois? Sim. Vão ter hiporexia, igual o doutor Marco Antônio está falando? Sim. Então isso é muito individualizado. Vou ter dores musculares, né? Então isso vai ser muito individualizado. Mas aquilo que a gente se sabe que essa doença, ela gera uma inflamação no corpo. Então a dieta, ela tem que ter uma característica anti-inflamatória. Anti-inflamatória que a gente diz, gente, é uma coisa muito simples. É aquela frase clichê, né, que todos os nutricionistas falam, que é a gente desembalar menos, né, e descascar mais. Porque hoje o que a gente vê é o quê? A gente indo muito para alimentação industrializada. Acha-se que às vezes uma alimentação saudável é o fit, né? Então é um biscoito que é Nesfit, que eu vou desembalar, né? Não, muitas das vezes a gente tem que ir para uma alimentação mais saudável. Aquela alimentação que os nossos pais, os nossos avós tinham, né? Porque esses alimentos, eles são mais naturais, onde o corpo vai reconhecer melhor, onde vão ter vitaminas, aminoácidos, que o corpo vai estar precisando naquele momento de estresse que ele está sofrendo. Sim. Então, eu vou precisar, igual o doutor Marco Antônio está falando, eu vou migrar para uma desnutrição. Sim, eu vou ter. O que a gente tem percebido? Uma perda de massa muscular muito grande nesses pacientes. Então, eu preciso observar o quê? O consumo de proteínas, de alimentos proteicos, porque a proteína, ela que vai gerar, né, a massa muscular, o músculo em si. Então, quando eu falo de alimentos proteicos, gente, é o quê? É o ovo, é a carne, é o queijo, é um iogurte, né, é um leite. Então, eu tenho que observar esses alimentos, né? É claro que quando a gente fala de leite também, a gente tem uma grande linha vindo falando sobre a intolerância à lactose. Sim, e de algumas pessoas também que consomem o leite e vem tendo sintomas mais respiratórios. Então a gente tem que observar aquela pessoa que já é mais sensível ao leite. Já o iogurte, isso a gente não observa tanto. Então essa pessoa que tem mais essa intolerância, a gente tem que observar, porque não é muito bem nítido, né? Às vezes não é uma intolerância 100%, mas você pode ter uma, como que eu posso dizer? Uma intolerância parcial. Parcial, isso, parcial, isso, e que pode gerar esses sinais respiratórios. E é interessante
quando você fala, na verdade, alergia à lactose, não tem idade, não é isso? Isso. Porque às vezes você tolera bem uma certa idade, depois, após 30, 40 anos, nós temos observado isso, a manifestação ser muito mais exuberante do que na fase infantil. Justamente. Com distensão abdominal, alterações respiratórias, não é isso mesmo? Isso. Então, é justamente, a gente tem que fazer essa observação, porque tem pessoas que têm uma dificuldade maior também na degradação da caseína, né? Então, a gente tem que observar esse consumo aí quando eu falo do leite em si. Porém, todos os outros alimentos que eu falei proteicos, a gente pode dar ênfase nele. Ovos, né, igual eu falei, ovo, carne, né, iogurte, queijo, né, mas não só da proteína a gente tem que viver, claro, né, a gente precisa dos aminoácidos, a gente precisa das vitaminas, igual frutas, verduras e legumes. É imprescindível que a gente consiga inserir esses alimentos na nossa alimentação. Então, às vezes eu estou um pouco mais debilitada, eu não vou conseguir comer, às vezes, um prato de arroz, de feijão, né, de carne. Então, às vezes eu posso fazer uma sopa de legumes, né, e coloco ali um frango desfiado, né. Então, isso vai da individualidade daquele indivíduo, mas sempre pensando na inserção de alimentos naturais para diminuir a inflamação no corpo, né. E aquela perda do paladar? Qual a opção que ele tem? Sabemos muito bem que isso com o tempo, vai recuperando, uns mais rápidos, outros demoram mais na questão do paladar. Que opção que você dá nesse caso, na questão do tempero? Na realidade, a gente tem que inserir, né? Não aumentar sal. A gente observa, né? Já tem estudos científicos mostrando que o sal, ele piora o microbioma intestinal, né? E o intestino hoje, ele é visto, quando eu tenho um aumento da permeabilidade desse intestino, eu vou passar coisas que não deveriam para o sangue e aumento essa inflamação sistêmica, né? Então, não é, não estou sentindo paladar, vou acrescentar mais sal. Não, de forma nenhuma. Eu tenho que carregar em quê? Nas ervas e temperos naturais, né? Como salsinha, cebolinha, orégano, né? E lembrar, se eu tô tendo um consumo menor também de calorias, né, por inapetência, eu tenho que lembrar nos alimentos mais calóricos, como um azeite, gorduras de boa qualidade, que vão ajudar a desinflamar também, como o azeite de oliva extra virgem. O abacate é muito bem-vindo neste momento, porque tem ação anti-inflamatória também, tem gorduras de boa qualidade também que vão ajudar aí nesse aporte calórico também, né? E, claro, se a inapetência tá muita, eu tenho que pensar em quê? Numa suplementação, né? Porque eu tenho que migrar para uma suplementação, né? Seja para um suplemento, um Ensure, um Nutren Senior para um idoso, ou outros que você vai procurar um profissional, né? Que tem experiência, que vai te auxiliar nesse processo. Concordo plenamente. A questão a dieta, como a Patrícia está falando, ela deve ser natural, certo? E você deve completar. Agora, caso você não consiga recuperar, persiste com aquela inapetência, dificuldade para deambular, ou outro sintoma que seja uma azia, queimação, náusea, vômito, aí você tem que procurar um profissional. Mas eu pergunto a Patrícia a questão do olfato. O que eu posso fazer, certo, para tentar recuperar? Porque perder o cheiro é terrível, né? Para alguns até é bom, né? Aquele que se acostumou com CC, é desagradável, aí perder o olfato até é bom. Mas de maneira geral não é bom. O que eu posso fazer? Hoje vem linhas de estudiosos mostrando a questão dos óleos essenciais, você treinar o seu olfato, a sua mente. Então a gente pensa aí nos óleos essenciais, né? Hoje fala-se muito da questão da parte respiratória, o óleo de hortelã e de eucalipto, que tem uma ação muito boa nessa parte respiratória. Então é você pingar 2 gotinhas aí na mão, esfregar, né, e cheirar. Fazer isso aí 3, 4 vezes ao longo do dia para você ir treinar.
Patrícia, eu não tenho dinheiro para me ficar comprando, estou usando muito suplemento, né? Ou então, de outra forma, não tenho. Então, o que você vai fazer? Tem opções de alimentos que tem muito cheiro, o cheiro mais forte, igual, por exemplo, o café, né? Então, você coloca num potinho ali e vai ao longo do dia cheirando, né? E a mesma forma, a cúrcuma também, que é o açafrão da terra, açafrão. Ele tem um cheiro mais forte, então ele vai estimular o seu olfato também, tá? Entendi. Então nós estamos aqui na presença, certo, de opções que, é lógico, você pode, aos poucos, tudo na vida, a gente começa embaixo, né? Você vai subir na escada. Assim também é a questão dessa doença pós-Covid, né? A caminhada, a fisioterapia, que nós depois vamos falar, mas a pessoa, se não tiver uma boa alimentação, certo? A recuperação daquilo que perdeu, né? E quando fala a respeito de recuperação, a respeito de você estar alimentando, e a questão da água, fala-se muito da hidratação, sabe, Patrícia? E a gente, como nefrologista, eu falo que o nefrologista gosta de xixi. Né? Não é que eu tomo xixi não, viu? Mas a gente sempre pergunta, como é que está seu xixi e tal e coisa. Como hidratar? Qual a opção? Você acha importante a hidratação nessa fase? Nós sabemos que esse paciente tem um período de febre, certo? Um período de acamado, perda do apetite. E a hidratação? Isso é muito importante. Não tem uma fórmula de bolo, igual todo mundo fala, você deve tomar 2 litros de líquido por dia. Sim, sim. Né? Não existe isso. Na realidade, a Organização Mundial de Saúde, ela nos fala que o idoso teria que ser em torno de 30 ml por quilo de peso e o jovem e adulto 35 ml por quilo de peso. Então, você vai pegar o seu peso, né, se você é um jovem, um adulto, e multiplicar isso por 35, e você vai achar quantos ml você vai consumir durante o dia, né? Então, a gente lembrando que a água pura, claro, é a melhor opção, mas o que também que é líquido também, que a gente pode estar inserindo, né, e alternando com a água, né? Sucos, principalmente, gente, suco de pacotinho, não, jamais, aquele de pó, né? Isso é muito industrializado, vai ter muito conservante, edulcorante, e vai fazer o quê? Mais inflamação no seu corpo. Então, quanto mais alimentos naturais, né? Uma cerola que tiver ali no seu pé, um limão. Então, sucos naturais podem ser inseridos. Uma dúvida que muita gente tem, que às vezes fala assim, gelatina, ó, que beleza. Na realidade, ela não é nenhum líquido, né? A Fono me ensina muito isso. Ela é um alimento de transição. Porém, todo mundo fala, não, é o alimento mais líquido, eu vou tomar uma gelatina. A gelatina a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque é um alimento também que não deve ser consumido com frequência. Na realidade, eu falo pra gente não consumir, porque é um alimento que tem muito conservante, corante, aromatizante, né? Então, o seu corpo não vai entender aquilo, né, como um alimento bom. Então, a gelatina, ela também, eu contraindico o uso dela. Aí você vai virar e falar assim, Patrícia, mas então, né, o que eu posso substituir a gelatina? Sim. Hoje existem alternativas, como a gelatina de agar-agar, né, que a gente encontra facilmente em lojas naturais, a gente encontra, né? Eu posso bater a gelatina incolor com uma fruta, né, no liquidificador e isso vai ser um modo saudável da gente substituir a gelatina também, tá? Sim. Porque muitas pessoas perguntam, não, tô meio inapetente, já quer tomar uma gelatina, para o idoso, para a criança. Então, não é um alimento muito bem-vindo, não, tá? É uma opção muito boa, né? E vale a pena ressaltar, né, de toda a hidratação que ela tá comentando e falando a respeito das frutas. Nós vivemos num país tropical, né, onde tem fruta o ano inteiro, né, Marisa? O ano inteiro. Agora nós estamos numa época de muita laranja, mexerica, né? Então, quer dizer,
nós estamos num país tropical, nós temos que aproveitar, né? O suco de mexerica é uma delícia, não sei se vocês experimentaram. Mas não bate com a semente não, senão fica mal. Não é só... Mas é uma delícia. Então a gente tem que criar alternativas. E são esses sabores, os cítricos, principalmente, igual a gente falou, pegar um limão, né, e espremer no prato. Isso tudo eu vou estimular o meu paladar, né? Então a gente vai criando alternativas. É verdade. Outra coisa que eu chamo a atenção é a cor da urina, né, Patrícia? Porque você sabe que está bem hidratado, né? Patrícia, eu tenho o costume, a nutricionista tem o costume de fazer isso aqui, igual eu faço. E é um dos sinais onde você pode verificar a hidratação ou não. Então, olha a cor. A urina bem clarinha, sinal que você está hidratado. A urina escura, sinal que você está desidratado. É lógico, cuidado com os corantes, né? Sim. Tem gente que fala assim, eu tô fazendo xixi com sangue. E eu pergunto, o que você comeu? A beterraba, homem? Aí não tem jeito, não é sangue, né, Patrícia? Isso. De maneira nenhuma. Então, aqui, a Patrícia está dando as dicas excelentes. Ou seja, a você que perdeu o paladar, a você que perdeu o olfato, a você que se encontra sentindo fraco, ela deu opção de pratos, a questão do treinamento do olfato, né? Eu acho importante quando você pede, você fica irritado com aquilo. E você está dando as opções muito boas, na verdade, são elementos que cheiram forte, né? E pode, aos poucos, voltando à questão de sentido. Agora, eu quero falar com você também, porque nós sabemos, nós pegamos uma turma de idosos. Esses idosos são diferentes, sabiam? Então, graças a Deus que a vacina chegou, houve uma diminuição desse grupo de risco. Patrícia, a esse idoso, certo, que se encontra em casa e quer fortalecer sua musculatura, é lógico, tem que levantar, não vale a pena ficar sentado. Que opção que você dá para ele, né, esse idoso? Deixa eu só terminar a questão da urina, né, que eu acho muito importante que a gente sempre comenta também, que quando eu vou urinar, se tiver espuma na urina, esse é um fator de alerta. Você deve procurar um nefrologista. Por quê? Você está perdendo proteína na urina. É uma injúria que seu rim está sofrendo, né? Porque o que a gente percebe é que o Covid também vem atacando os rins de certa forma, né, doutor? Ótimo, muito bem, é isso mesmo, é uma das lesões. Em relação ao idoso, né, que está perdendo muita massa muscular em casa, igual eu falei, né, a gente tem que pensar nos alimentos proteicos. A gente sabe que o idoso, muitas vezes, ele já tem uma perda de proteína, de massa muscular acentuada por causa da idade, né, e isso vai exacerbar com o Covid. Então, às vezes, só a alimentação não vai ser capaz de suprir, de fazer com que essa perda proteica pare. Então, existem suplementos que a gente lança mão, né, como a creatina, como um whey protein, mas isso, igual eu tô te falando, não tem como você saírem comprando. Isso tem que ser através de pessoas, né, que estudaram e que têm o conhecimento, profissionais da área, né? Mas a gente tem vários suplementos que a gente consegue fazer com que a gente pare essa perda muscular e muitas das vezes até comece a ganhar massa muscular, tá? Além de que a alimentação mais a atividade física, né? Aí quando a gente vira e fala assim, nossa, mas atividade física eu tô na pandemia. Lembrando que se você tiver num quartinho desse tamanho, você consegue fazer uma atividade física. Hoje todos, até mesmo os idosos, têm um telefone que tem uma internet. Não estou falando, né? A gente tem, claro, procurar pessoas especializadas, mas alguma atividade em casa você consegue fazer. Sim. E até mesmo profissionais da área, como fisioterapeutas, eles conseguem te dar exercícios através do celular. Então, não tem motivo para você ficar parado, né? É só se você quiser mesmo e entregue. Na realidade, é uma doença que a gente tem que lutar e que a gente percebe que vem aí com grande potencial de aumento de ansiedade,
né, de depressão, de alteração de sono, com a qualidade do sono, né? Isso por causa de quê, gente? Porque é aquilo que a gente falou, aumenta-se muito a inflamação, tá aumentando muito um hormônio que a gente chama de cortisol. Esse cortisol, ele vai fazer com que a gente perca massa muscular, né, doutor Marco Antônio? Né? Então, isso é muito acentuado. Então, a gente tem que observar. Vai diminuir alguns aminoácidos também, diminuindo, primeiro, neurotransmissores como dopamina, né? Noradrenalina, né? Aumentando ainda os sintomas de depressão. Então, isso tudo está muito linkado. E a alimentação, ela vem para ajudar isso tudo. Porque a alimentação eu consigo dar aminoácidos que ajudam na produção desses neurotransmissores para que eu consiga amenizar essa depressão, essa ansiedade, essa qualidade do sono. E quando eu falo, por exemplo, de cortisol aumentado, que vai estar levando essa cascata toda, eu posso lançar mão também de alguns alimentos, né? Como, por exemplo, alguns chás. Chá verde, chá preto, porque tem um aminoácido que chama teanina, né, que vai ajudar a modular, a diminuir o cortisol, né, diminuindo essa cascata, porque o cortisol vai fazer com que, né, eu não produza esses hormônios. Eu diminuindo o cortisol, eu vou conseguir melhorar a produção desses hormônios, né, e diminuindo, consequentemente, uma depressão, uma ansiedade, a qualidade do sono. Pensando ainda em qualidade de sono, né, eu posso pensar em alguns chás como camomila, erva doce, mulungu, né, passiflora, valeriana. Então a gente tem muitas opções para melhorar essa qualidade de sono, porque se eu tenho um sono ruim, consequentemente eu também vou estar aumentando o cortisol. Olha para você ver, então tudo tá ligado. E esse cortisol aumentado, ele aumenta também a inflamação do corpo. E é isso que eu tô falando. O básico é a característica alimentar da dieta, uma característica anti-inflamatória, né? Que a gente está falando desde o início. É verdade. Então, vocês prestando atenção como é que é importante, nesse período, só vou comentar aqui a respeito da insônia. A insônia é frequente não só pela doença, mas pela consequência do pós-Covid. O pós-Covid leva e gera dor muscular, muita cãibra, certo? Essa cãibra muitas vezes impede ele de dormir. Tá me entendendo? Não é só pela falta de ar. Quando você pega o Covid, nessa fase inicial, você tem aquela dispneia. E a outra, quando você recupera, devido à dor muscular, também interfere na expansibilidade torácica. Quando você dá aquela dorzinha. Então, impede também. Então, acaba dormindo mal. E a elevação desse cortisol leva também a hipertensão arterial nos pacientes hipertensos, certo? Ela explicou muito bem, certo? Leva no outro dia ressaca, ansiedade, nervosismo, sonolência diária. Quando a pessoa dorme muito. É isso. Então, nós temos que entender, certo? O pós-Covid hoje é muito importante. Então, hoje nós estamos falando a respeito de nutrição. Saiba de uma coisa, nós teremos também depois com psicólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, onde você vai entender o pós-Covid, tá? Eu quero aqui agradecer a você que nos ouviu e a Patrícia também pela explicação. Ela volta depois, viu? Pode agradecer. Muito obrigada, então. Viu? Obrigada a todos pela confiança. Espero que eu tenha atendido a expectativa, né? Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos, porque aqui a gente fez uma pequena vertente, né? Pequeno espaço de tempo, mas as dúvidas, o Dr. Marco Antônio vai estar criando um canal aí e a gente pode estar abrindo para responder as dúvidas aí da população. Um abraço.